seguindo o que eu te contei aqui, eu tenho absoluta certeza de que você terá o seu próprio consultório, de que ele vai ser o ideal, vai ser o seu consultório dos seus sonhos e que ele vai sim trazer para vocês pacientes, clientes que vão fazer a diferença na sua caminhada rumo aos 15K. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Mundo PP rumo aos 15K, a série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Eu sou a Sandra, Sandrinha, gosto de ser chamada assim, então pode me chamar de Sandrinha. Sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. O nosso tema hoje é o consultório ideal para faturar 15K. Eu atuo há mais de 20 anos e eu sei que existe um receio que faz parte da vida de quem faz psicopedagogia. Eu vivi isso, tive alunas no curso da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia que relatavam o mesmo receio e também vi as minhas orientandas viverem o mesmo. Antes mesmo de finalizarmos a formação em psicopedagogia, o nosso maior sonho é ter o nosso próprio consultório, não é? E acreditem, toda a sua estrutura de consultório vai influenciar no seu caminho de sucesso rumo aos 15K. Como uma mãe que idealiza um filho, nós idealizamos o nosso espaço de atendimento, os pacientes, a relação com os pais, com as escolas, com outros profissionais que também atendem esse paciente. Nós pesquisamos e sonhamos com cada detalhe. Ficamos envolvidas com planejamento de cores, móveis, jogos, materiais e avaliações. Nós mentalizamos o consultório ideal, aquele com tudo que a gente considera perfeito. Porém, a gente esquece de alguns detalhes fundamentais. Esse lugar precisa atender todas as idades e precisa ser extremamente gostoso. Afinal, nós nunca sabemos ainda a idade de quem vai chegar ao nosso consultório. Também não sabemos os gostos destas pessoas, o que chama a atenção delas e, inclusive, o que prejudica o desempenho de cada uma delas, de cada um de nossos pacientes. Todas nós, psicopedagogas ou neuropsicopedagogas, sabemos que existe muita diferença de uma criança de 2 anos para uma criança de 5 anos, por exemplo. Principalmente uma diferença entre uma criança de 7 para uma adolescente de 12 ou ainda mais, um adulto. Se chegar um adulto, como não tornar esse espaço um espaço tão infantilizado? E é este um fator importante que eu vejo muitas profissionais fazerem e que não ajuda você na sua caminhada rumo aos 15K, a questão de infantilizar o espaço. Você pode até pensar em atender uma faixa etária específica e montar o seu próprio consultório pensando nessa fase da vida. Mas a verdade é que quando a gente começa, e até mesmo depois, a tendência é atender a todos que chegam até nós. Além disso, começar determinado atendimento com uma determinada faixa etária específica não ajuda mesmo a chegar aos 15K. Soma-se ainda este fato que constantemente nós precisamos nos capacitar na prática que a gente vai desenvolver e que a gente aprendeu na teoria. A aprendizagem acontece em todas as fases da vida e, sendo assim, as suas dificuldades também podem estar presentes ou aparecer em qualquer idade. E todas essas pessoas trazem consigo o foco do nosso trabalho, que é entender e melhorar a aprendizagem. Portanto, ter um consultório próprio que atenda todas as faixas etárias vai ser determinante para o seu caminho rumo aos 15K. A abrangência de possibilidades de atendimento é bem maior, concorda? Mas o que seria ter o próprio consultório e ele ainda ser um consultório ideal? Como que ele seria? O que a gente precisa realmente pensar quando montamos o nosso próprio consultório? O que deve ser um espaço de acolhimento, de avaliação e de trabalho? O mais importante, ele precisa despertar uma sensação agradável em nós mesmos e também, principalmente, para todos aqueles que chegam até nós. Gente, eu já montei 6 consultórios, 6 lugares diferentes. Alguns eram de uso exclusivo meu, outros eram compartilhados com outros profissionais,
principalmente da psicologia e da fonoaudiologia. Na primeira vez em que eu montei o meu consultório, sem ter a clareza que eu tenho hoje e o assunto que eu vou te contar aqui, eu pensei em cada espaço dele, mas eu mesma não sabia que não era o ideal. Somente a experiência me permite hoje te contar como é ter o próprio consultório, que vai te ajudar a faturar e chegar a esse faturamento de 15K por mês. Quero te contar sobre o meu primeiro consultório, pois ele foi o que me proporcionou na prática os principais ensinamentos que eu te conto hoje aqui nesse vídeo. Bom, o meu primeiro consultório, ele era enorme, era uma sala grande, o maior que eu tive até hoje, maior mesmo. Eu tive a oportunidade de organizar diferentes espaços, um mais infantil, com tapete, caixas de brinquedos transparentes para serem visíveis, eu colocava essas caixas em estantes. Ele era decorado, esse cantinho, com alguns elementos que chamavam a atenção de crianças pequenas. Num outro espaço, eu tinha uma sala com armários fechados, uma sala não, gente, desculpa, um cantinho, um local, com armários fechados, uma mesa alta, que era próprio para uma boa conversa com pais ou atendimentos de pessoas acima de 12 anos. Eu lembro que eu fiquei muito empolgada com o tamanho da sala, com as divisões de espaços que eu podia fazer nele. Planejei cada um deles com muito carinho. Porém, gente, eu não vou negar. Os pacientes maiores, quando eles entravam, diziam que ali tinham coisas de criancinha, coisas sem graça. E os adultos logo me perguntavam se o meu público principal eram as crianças. Era uma verbalização muito espontânea, eu entendia que eles não tinham má intenção de comentar dessa maneira, mas eu percebia que refletia um desconforto e até um questionamento sobre o que eu poderia oferecer de efetivo para eles. Observar estes comentários, os comportamentos deles, foi crucial, crucial mesmo para eu poder repensar no meu espaço como um todo. Já a organização do segundo e do terceiro consultório, ele aconteceu quase que de maneira conjunta. Eu morava em Florianópolis e lá, a ilha de Florianópolis é uma ilha muito comprida, né? Então, o norte de Florianópolis é longe do centro e o centro longe do sul. O sul e o norte, então, nem se fala, né? Lá eu dividi, então, os meus atendimentos em dois bairros. Eu montei um consultório no centro e eu montei outro na Praia dos Ingleses, que fica no norte da ilha. Então, eu consegui atender a essas duas populações, digamos assim, o povo do centro e sul e o pessoal que morava no norte. Quem conhece Floripa sabe, esses lugares são considerados longe um do outro e demanda um tempo de deslocamento do paciente. Então eu optei por esses dois espaços, podendo assim dedicar dias específicos para cada uma dessas localidades. Bom, em ambos os bairros, a sala era bem menor do que o meu primeiro consultório. E nesse caso, eu já planejei armários fechados, com um pequeno espaço aberto, para guardar ali as caixas de brinquedos, os materiais mais infantis, sem que eles ficassem tão visíveis. A mesa infantil podia ser facilmente modificada do seu local e poderia se tornar uma mesa de apoio, uma mesa que atendesse adultos quando eu estivesse sentada, eles no sofá ou na poltrona, ou então quando eu estivesse atendendo adultos, ela poderia ficar num cantinho como uma mesa de apoio. Eu vou te contar um detalhe que poucos sabem. Eu mantinha uma caixa, tipo aquelas caixas de container, gente, igual essa que tem aqui atrás, ó. Aqui atrás de mim tem umas caixas de container que eu ainda uso para guardar materiais no meu armário, hoje com espaço aberto, um espaço fechado, eu ainda uso essas caixas de container. Então, essas caixas de container, eu tinha uma que eu levava no carro. E ali eu tinha materiais de um consultório e levava para o outro. E assim eu fazia. Não precisava ter material duplo, né? Material duplicado nos dois consultórios. Eu colocava na caixa de container, levava os materiais de um consultório para o outro, de acordo com o que eu planejava para usar com os meus pacientes daquele dia, do dia seguinte. Assim, eu não precisava ter um monte de material repetido, né? E aí, somente quando eu montei o quarto consultório, eu penso que eu cheguei no que hoje eu considero o consultório ideal. Eu investi em um painel. É um painel onde eu tenho duas mesas. Esse painel tem duas mesas dobráveis. Uma é baixa, para eu poder usar com as crianças menores, e uma é alta,
que eu uso com os jovens, com os adultos. Esse painel tem ainda a possibilidade de fechar as duas mesas. Eu fechando as duas mesas, eu fico com um espaço muito grande, amplo, né? Que eu posso usar somente com tapetes ou poltronas. Este espaço, quando eu fecho as duas mesas, que ele fica amplo e eu tenho um tapete, eu consigo trabalhar muito com crianças pequenininhas no chão. Esse sistema de abre e fecha das mesas é muito rápido. Colocar as cadeiras baixas em um cantinho também é rápido. Em questão de 1 minuto, eu podia atender crianças de 2 anos e em seguida um adulto. Eu percebi que nunca mais eu escutei aquelas frases que continham em si uma certa resistência para o atendimento de determinada faixa etária. E desde então, gente, nunca mais eu abandonei esse sistema do painel com as duas mesas, uma mesa baixa e uma mesa alta. O projeto desse painel foi feito por uma arquiteta minha, a minha amiga lá de Floripa, e quando eu mudei aqui para Ilhabela, que é onde eu moro hoje, moro atualmente na ilha, em Ilhabela, já no primeiro consultório que eu montei aqui, eu peguei esse projeto, levei para o marceneiro e já iniciei o consultório com esse sistema de mesas. Também eu nunca mais abandonei a ideia do armário fechado com um pequeno espaço aberto, onde eu pudesse colocar os meus livros, exatamente como está acontecendo aqui, que vocês estão vendo aqui. Eu estou no consultório e esse é o espaço hoje onde eu posso colocar os meus livros. Foi com esse consultório, gente, que eu alavanquei os meus atendimentos, que eu pude atender a todos com o conforto e o bem-estar que cada um dos meus pacientes merece. Foi assim que eu pude, então, seguir aí o meu caminho rumo aos 15K por mês. Então, gente, vamos pensar o que foi que eu aprendi, né, com isso, de uma maneira bem objetiva, porque esse aspecto vai sim te ajudar a ter o próprio consultório e também vai chegar ao faturamento de 15K por mês. Ter espaços para diferentes idades, ainda que eles estejam todos organizados de uma maneira muito distinta, definitivamente não é a melhor opção. Apesar de que a gente ainda vê muito isso acontecer. Fazer isso, apesar de recomendado por alguns profissionais, não vai te ajudar a chegar mais rapidamente aos 15K por mês, eu te garanto. Esses espaços, se eles estiverem visíveis, serão sim um motivo de objeção para muitos pacientes ou para os responsáveis destes pacientes. E isso não é bom para um início de relacionamento profissional que exige bem-estar e também exige uma relação de confiança. O melhor e mais indicado é ter um espaço que às vezes até pode ser pequeno, menor do que você tinha pensado no primeiro momento, mas que atenda a todos de uma maneira muito confortável. E também é evidente, né, que economize o seu tempo e o seu próprio trabalho de organização desse espaço, que mantenha os materiais organizados de maneira que não fiquem visíveis para todos o tempo todo. Bom, voltando lá ao nosso próprio consultório dos sonhos. Os móveis, eles não são os únicos fatores determinantes que você deve considerar. Montar um espaço de atendimento que possa atender a todos vai muito além de uma combinação de móveis. Montar um espaço de atendimento confortável é uma combinação de fatores que envolvem também decoração, os objetos, poder organizar tudo, gerando uma sensação de aconchego e ainda de sensação de bem-estar. Ao mesmo tempo, é importante que você se sinta bem equipada para não faltar nada que seja necessário nas abordagens que vocês precisam fazer com cada um dos pacientes que chegar, de acordo com as diferentes idades e as demandas deles. Além de móveis necessários, é preciso pensar em localização, acessibilidade e decoração. Quando eu compartilho com outros profissionais, como psicólogos ou fonoaudiólogos, no meu consultório, por exemplo, eu tento fazer acordos na montagem deste espaço e ainda assim ter uma possibilidade aí de reduzir, né, os gastos. Então a gente tem uma economia também possível quando a gente monta com outra pessoa. Sempre tenha em mente que os elementos do seu próprio consultório, todos eles, sem exceção alguma, são fatores essenciais para atrair o público e tornar a sensação de quem é atendido agradável. É preciso aliar ao conforto a decoração. Sempre é necessário pensar no bem-estar de quem está ali.
A sua caminhada rumo aos 15K por mês não está vinculada de forma alguma a ter um consultório diferente para cada faixa etária. Imagina, isso é quase impossível, né? Tem que investir muito para isso. Também não precisa ficar investindo em muitos móveis e materiais tão específicos assim. Afinal, isso demandaria muito, muito dinheiro. E este não é definitivamente o nosso objetivo. O nosso objetivo é faturar 15K no mês. Concordam? Então, não tem por que fazer e pensarmos em altos investimentos. Precisamos sim em fazer os investimentos corretos. Também não é, gente, ter um trabalho danado para modificar esse espaço conforme os pacientes que você vai atender, gerando trabalho braçal e até um tempo extra que vocês poderiam estar utilizando para algo bem mais útil. Portanto, a decoração é um fator muito, muito importante mesmo. A decoração do seu consultório precisa refletir a sua personalidade e precisa ser aconchegante. Por isso, não pode ter tantos elementos coloridos. Talvez isso tenha até gerado agora um certo estranhamento. A maioria das psicopedagogas que estão iniciando acreditam que precisam de muitos estímulos para promover a aprendizagem, de recursos espalhados pelo consultório, recursos que ficam expostos. Já vi em alguns lugares consultórios que parecem até uma mini sala de aula, com cartazes pendurados em tudo que é parede, com estantes com muitos brinquedos, os jogos organizados nessas estantes, mas ao mesmo tempo visíveis para todos. E aqui eu te conto, não, não é assim o consultório ideal. Nós não precisamos de muitos estímulos visuais que chamem a atenção dos pacientes. Nós precisamos sim dos estímulos certos. Aliás, você sabia que muitos estímulos visuais podem, inclusive, interferir de maneira negativa no tratamento psicopedagógico? Pois é. A maioria dos pacientes que têm dificuldades na aprendizagem tem também dificuldades nos processos atencionais. Então, os estímulos em excesso e incorretos podem sim prejudicar o objetivo principal de toda psicopedagoga, de toda neuropsicopedagoga, que é promover uma melhor aprendizagem. Além disso, nada de ficar expondo um monte de desenhos e trabalhos dos pacientes. Os outros não precisam ver isso. Trata-se de um material muito específico, é único, é particular. Isso só deve acontecer em algumas situações bem específicas e com autorização do paciente e dos seus responsáveis. Lembrem-se disso. Você pode estar pensando, puxa, são tantos fatores que talvez eu nunca consiga chegar a ter o meu consultório e ainda mais o consultório ideal. Pois você pode sim ter o seu próprio consultório e ele pode ser ideal. E o melhor, não precisa percorrer todo o percurso que eu já fiz, porque aqui eu te conto como ele deve ser para te ajudar a chegar lá naqueles 15K por mês. Você pode tornar o consultório agradável, confortável, organizando da seguinte forma: 2 mesas, uma alta e uma baixa. De preferência aquelas dobráveis em uma parede que você abre e fecha bem rapidinho. Como eu te contei, eu fiz aqui um painel onde eu já tenho essas 2 mesas e eu dobro elas rapidinho, fecho, abro a outra, posso fechar as duas. Para isso, eu resolvi contratando uma arquiteta que planejou esse painel para mim. É muito rápido abrir e fechar, em questão de segundos eu já modifiquei o meu espaço. Assim, eu tenho um único painel, uma mesa alta para trabalhar com os pacientes maiores e uma baixa para trabalhar com os pacientes menores, com as crianças pequenas. E elas se adequam muito rapidamente para serem guardadas. Também tenho 2 ou 3 cadeiras altas, né, que é para atender um casal ou ainda um só adulto. E estas também podem ser facilmente colocadas assim na lateral da parede, num cantinho, quando eu vou atender as crianças pequenas. E não prejudica o meu espaço de brinquedo e mesmo que eu coloque essa mesa baixa, também não vai prejudicar o meu espaço, porque elas ficam coladinhas na parede. Então, elas não ocupam tanto espaço e eu consigo fazer os meus atendimentos com as crianças pequenas com todo o conforto que eu preciso. Se eu não conseguir ter as mesas dobráveis, pensem em uma mesa alta, como se fosse a sua mesa de trabalho, né? Um tamanho confortável para você poder compartilhar com uma outra pessoa, uma atividade, mas também não muito grande. Você não precisa ter uma mesa gigantesca, alta. Você pode ter uma mesa menor, desde que dê para você compartilhar ali alguma atividade.
A mesa pequena, gente, pense em um tamanho que você possa usar com uma criança pequena para fazer atividade com ela, mas que também pode se tornar uma mesa de apoio muito facilmente. Assim, quando você atender um jovem ou adulto, ela pode ficar em um cantinho com um ou outro elemento ali de decoração. Você vai precisar também de um armário fechado com um pequeno espaço de estante aberta. Nesse armário, você pode guardar todos os seus materiais, os mais diversos, materiais de avaliação, jogos, brinquedos. Se você conseguir organizar esses materiais em caixas não transparentes, mas identificadas, ajuda muito. No espaço aberto do armário, é bem bacana você ter livros intercalados com objetos de decoração. Eu tenho aqui atrás, vocês estão vendo? Eu tenho aqui o meu espaço de armário aberto com os meus livros e tem um ou outro objeto de decoração. Em cima, eu ainda uso as caixas não transparentes, organizadas com objetos distintos. Evitem ao máximo deixar brinquedos à vista. Lembrem-se de não infantilizar. Outro elemento importante é ter um tapete bem confortável e de preferência de uma cor neutra, fácil de limpar, no qual você pode sentar-se no chão com as crianças, rapidamente limpar se precisar. Organizando seus materiais nessas caixas, essas caixas containers iguais eu tenho aqui, você pode rapidamente trazer uma ou duas caixas para o tapete e deixá-las abertas para a criança ter acesso. Isso se torna muito fácil de fazer. Gente, pensem sempre em cores neutras, tons pastéis que gerem bem-estar e não agridam a visão. Eu, particularmente, também não sugiro paredes brancas, pois muitos pacientes têm receios da cor branca, relacionando sempre com o consultório médico. Exceto, claro, se você tiver elementos de madeira, alguma coisa que dê um aconchego. Neste caso, a madeira, por exemplo, quebra o impacto do branco e deixa a sala mais neutra, gera uma sensação realmente de bem-estar. Você pode utilizar ainda papéis de parede neutros, sem imagens infantilizadas ou cores fortes demais. Pode ter sim estampas, tá, pessoal? Mas lembre-se de ser algo neutro, que atenda todas as faixas etárias. Ah, uma dica extra, mais um detalhe fundamental. Evitem aqueles papéis de parede com escritas. Sabem por quê? Porque essa escrita, mesmo que ela seja discreta, para pessoas que têm dislexia e podem ser pessoas que você vá atender, muito provavelmente serão, elas podem ficar incomodadas com aquele papel de parede que tem escrita. Isso eu te conto melhor num outro vídeo. Dá uma olhada lá onde eu falo sobre a dislexia. Então, esses papéis de parede que têm escritas, painéis com muita escrita, aqueles adesivos com muita escrita, pode acabar prejudicando um paciente que tem aí algum diagnóstico de dislexia, seja qual for o tipo da dislexia. Então, vale uma dica, não use, tenta evitar papéis de parede que tenham essas escritas. Uma boa ideia, gente, de estampa, usar uma estampa abstrata, geométrica, listrada. Só toma cuidado para não deixar que elas gerem uma ilusão de ótica. Tem algumas estampas que você bate o olho e parece que aquele negócio está se mexendo, né? Então tomem cuidado com isso, porque isso também pode atrapalhar o processamento, o desenvolvimento da aprendizagem. Funcionam mais ou menos como funciona a questão das estampas com escrita dos disléxicos, pode dar uma certa confusão aí no processamento. Então é sempre importante evitar, né, papéis de parede que deem essa ilusão de ótica. A minha sugestão é que não seja usado em todas as paredes, mas uma combinação com uma pintura. Você pode usar o papel de parede, algum tom desse papel de parede ser usado na pintura das paredes onde ele não está aplicado. Isso fica bem bacana, fica bonito e fica confortável. Os móveis, gente, precisam ser seguros. Lembre-se disso. Evite neles e na decoração elementos que tenham vidros. O vidro é muito perigoso quando a gente atende criança pequenininha, então tentem evitar. Às vezes a gente vê aquelas mesas lindas, né, com um tampo de vidro tão bonito. Não é a melhor opção, tá? Então, tomem cuidado com isso. Sempre evitem qualquer elemento com vidro no seu consultório. Madeira é uma boa dica.
É uma dica excelente, fica bonito, fica confortável. Em outro vídeo, gente, eu falo sobre os elementos iscas. Quando você utilizar essa estratégia dos elementos iscas, você pode usar esse espaço aberto do armário, que eu comentei com vocês. Igual aqui que eu tenho meu armário, eu tenho os livros, algumas vezes eu deixo ali o que eu chamo de elementos iscas. Então você pode usar esse espaço aberto do armário ou ainda deixar dispostos numa mesa baixa ou no tapete quando o seu paciente for criança pequena. Vocês estão conseguindo perceber como o teu próprio consultório, ele ser ideal, o consultório dos seus sonhos, não precisa ser algo que tire o seu sono. E como essa estrutura te ajuda a chegar aos 15K por mês, ele precisa sim ser bem planejado. Ele precisa ter investimentos certeiros para evitar que você tenha gastos desnecessários ou que logo você precise alterar alguma coisa porque algo precisa de melhoria. Nesse vídeo eu te contei vários detalhes importantes para você ter o seu próprio consultório já no primeiro momento, com tudo o que você precisa para que ele seja ideal. Faça o seu planejamento tendo em mente os elementos que eu destaquei aqui, ó. Mesa de tamanhos diferentes, uma baixa, uma alta, cadeiras confortáveis. Gente, sério, a ideia das mesas, aquele esquema do painel que eu comentei com vocês, de vocês terem as duas mesas nesse painel, ser aquele sistema de abrir e fechar, vale muito a pena, tá? Então, pensem nisso. Mesa baixa, mesa alta, nada muito grande, algo pequeno, né, que você possa aconchegar em algum lugar, se for necessário. Cadeiras confortáveis, armário fechado, pode ter aí um espaço aberto. Caixas organizadoras, se não tiver armário fechado, gente, as caixas organizadoras que não sejam transparentes, cores neutras, uma decoração bonita, clean. Pode ter um colorido? Pode, mas tentem não exagerar, não ter cor muito forte, evitem painéis. Se vocês utilizarem painéis ou então papel de parede, evitem aqueles que têm uma cor muito chamativa, que tenha algo escrito, muito grande principalmente, né? Ou muito espaço com coisa escrita, e também os que geram ilusão de ótica, que dá uma certa confusão aí no processamento, tá? Eu tenho certeza, gente, de que o seu espaço será de aconchego, de acolhimento, de muita receptividade e conforto, tanto para você e para todos que vão chegar até o seu consultório. Seguindo o que eu te contei aqui, eu tenho absoluta certeza de que você terá o seu próprio consultório, de que ele vai ser o ideal, vai ser o seu consultório dos seus sonhos e que ele vai sim trazer para vocês pacientes, clientes que vão fazer a diferença na sua caminhada rumo aos 15K.